Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões, e desta vez faremos mais uma questão do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma questão de Química da prova objetiva. Antes de tudo, peço para que os senhores se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem esse vídeo. Agora, façamos a atenta leitura do enunciado. Enunciado: uma solução aquosa de sulfato de níquel é eletrolizada numa célula com eletrodos de platina, mediante a passagem de uma corrente elétrica constante de 268 mA durante 1 hora. No cátodo, além da eletrodisposição de níquel, foi observada a formação de 11,2 ml na CNTP de um certo gás. Escolha a opção que representa a razão percentual correta entre a carga elétrica utilizada para a eletrodeposição de níquel e a carga elétrica total que circulou pelo sistema. Muito bem, entendido o enunciado, vamos apresentar os conceitos importantes que servem de base para a nossa solução. O primeiro deles é a eletrólise em solução aquosa, que existem duas formas, com eletrodos inertes e com eletrodos ativos ou reativos. No caso, como os eletrodos são de platina, temos aí uma eletrólise com eletrodos inertes. O segundo conceito importante é que a carga é a intensidade corrente vezes o tempo. Ok. O terceiro conceito importante é o entendimento da constante de Faraday. O que ela quer dizer? Que 1 mol de elétrons possui 96.500 coulombs. Ou seja, 1 Faraday é 96.500 coulombs por mol. Agora, a título de dados, 1 hora corresponde a 3.600 segundos. E que na CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Ok. Agora, como primeiro passo, nós vamos fazer a dissociação desse sal, o sulfato de níquel. Dissociando esse sal, nós temos a liberação dos cátions níquel 2+, e sulfato 2-, ambos aquosos. Agora, como segundo passo, nós temos a autoionização da água. 2 moléculas de água autoionizam-se, liberando 2H+, aquoso, mais 2 hidroxilas aquoso. Por que fazer esses dois passos? Ora, para discutirmos quais são os elementos que irão se reduzir e quais serão os elementos que irão oxidar. Muito bem. Como a prioridade de descarga do níquel é maior do que a prioridade de descarga do hidrogênio, o níquel sofre a redução no cátodo, que é o polo negativo. Muito bem. Já nós temos aqui a prioridade de descarga entre o sulfato e a hidroxila. A hidroxila tem maior prioridade de descarga, portanto, quem sofre oxidação é a hidroxila, no anodo, que é o polo positivo. Lembre-se que, para a prioridade de descarga em relação à hidroxila, é importante você saber as exceções. Ânions não oxigenados geralmente têm prioridade, mas tem duas exceções, o bisulfato e o acetato. Já os ânions oxigenados, como por exemplo o sulfato, têm menor prioridade em relação à hidroxila. E tem o ânion não oxigenado que tem prioridade menor que a hidroxila, que é o fluoreto. Muito bem. Então, nós já sabemos que o níquel 2+, em primeira análise, sofre a redução no cátodo polo negativo e a hidroxila sofre oxidação no anodo polo positivo. Muito bem, façamos as semi-reações de oxidação e redução. A redução do níquel 2+, o níquel 2+ se reduz a níquel sólido. A oxidação da hidroxila ocorre liberação de gás hidrogênio. Então, nós temos meio O2 mais uma água mais 2 elétrons. Somando todas essas etapas, nós temos a chamada reação global, que tem sulfato de níquel, água, produzindo níquel sólido, gás oxigênio e disperso nessa solução, nós teremos H+ e sulfato. Eles não vão se juntar porque é um ácido forte, portanto não precipitaria, por exemplo. Muito bem. Aí vem a leitura e o entendimento central dessa questão. No cátodo, além da eletrodeposição de níquel, foi observada a formação de 11,2 ml
na CNTP de um certo gás. Quem é esse certo gás? Ora, como todo o níquel foi reduzido, alguém vai passar a ser reduzido no lugar do níquel, que é o próprio H+. Então, o H+ passou também a ser reduzido. Daí, nós entendemos que a carga total no sistema, utilizada pelo sistema, será dividida entre a carga na eletrodeposição do níquel e a carga utilizada na redução de H+ para a produção de gás hidrogênio. Portanto, nós temos essa expressão aqui, podemos chamar de equação número 1. Ok, só que do nosso conceito importante, nós já podemos estimar quanto é essa carga total. Por quê? A carga total é a intensidade corrente, que é 268 vezes 10 a menos 3 amperes, vezes o tempo, 3.600 segundos, 3,6 vezes 10 a terceira segundos. Fazendo essa conta, nós temos que a carga total é 268 vezes 3,6 dá 964,8 coulombs. Muito bem. Como sexto passo, vamos justamente fazer a assemelhação da redução do gás, ou melhor, do H+. Então, nós temos que 2H+ ganham 2 elétrons, produzindo gás hidrogênio. Muito bem. Esse é o ponto central da nossa solução, porque nós precisaremos agora interpretar essa constante de Faraday, utilizar esse fato ao nosso favor. O que isso aqui quer nos dizer? Ou seja, são utilizados 2 mols de elétron na produção de 1 mol de gás hidrogênio. Portanto, 2 mols de elétron correspondem, se 1 mol de elétron corresponde a 96.500 coulombs, 2 mols de elétron correspondem a 2 vezes 96.500 coulombs. Ou seja, 2 mols de elétron, ou melhor, 2 mols de elétron correspondem a 2 vezes 96.500 coulombs. Ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs correspondem a 1 mol de gás hidrogênio, na produção de 1 mol de gás hidrogênio. Muito bem. Nós vamos chamar a carga utilizada para o hidrogênio de QH2. Mas quantos mols de hidrogênio foram produzidos nesse processo? Nós temos condições de calcular isso? Temos sim, porque ele disse que na CNTP foram coletados 11,2 ml de um certo gás. Nós já sabemos que esse certo gás é o gás hidrogênio. E desse fato aqui, que 1 mol de qualquer gás na CNTP corresponde a 22,4 litros, nós temos que, vou colocar aqui, vamos chamar aqui de N. Nós sabemos que 1 mol de H2 gasoso na CNTP corresponde a 22,4 litros. Só que nós temos N mols, só que foram coletados 11,2 ml. Então, 11,2 vezes 10 a menos 3 litros. Perceba que dessa relação para essa, a gente dividiu por 2 e dividiu por 1000. Então, de cara, a gente sabe que N é o quê? Meio, ou seja, dividimos por 2. E dividimos por 1000, vezes 10 a menos 3. Mol de H2. Ou seja, de gás hidrogênio. Agora, a gente tem condição de fazer aqui com uma regra de 3 simples e descobrirmos a carga utilizada na redução do H+ para a produção de gás hidrogênio. A carga do hidrogênio será meio vezes 10 a menos 3 mol, O mol vai cancelar, a gente vai descobrir a nossa resposta em coulomb, vezes 2 vezes 96.500, dividido por 1. Muito bem, quanto que dá isso? Meio vezes 2, 1.
96.500 vezes 10 a menos 3 dá, a gente anda 3 casas, 96,5. 96,5 coulombs. Ou seja, a carga destinada à redução do H+, é 96,5 coulombs. Da nossa equação 1, como sétimo passo, da nossa equação 1, temos que a carga utilizada na eletrodeposição do níquel será a carga total, que é 964,8 menos 96,5. Fazendo essa conta, nós temos que a carga utilizada na eletrodeposição do níquel é 868,3. 868,3 coulombs. Voltando, nós descobrimos que a carga utilizada na eletrodeposição do níquel foi 868,3 coulombs. Já o que o enunciado nos pede é o quê? Escolha a opção que apresenta a razão percentual correta entre carga elétrica utilizada na eletrodeposição do níquel e a carga elétrica total que circulou no sistema. Por isso, o percentual pedido pelo ITA é o seguinte: a carga utilizada na eletrodeposição do níquel dividido pela carga total. Como ele quer o percentual, a gente faz isso multiplicando por 100. Então, nós temos que o nosso percentual é simplesmente 868,3 dividido por 964,8. Essa conta dá aproximadamente, isso vezes 100, né? Isso vezes 100, como a gente quer o percentual, vezes 100. Então, esse percentual dá aproximadamente 90%. Essa conta dá 0,8999, então você arredonda aí para 0,9. Vezes 100, 90%, certo? Que nos dá gabarito, letra E, e a nossa questão está encerrada. Um exercício brilhante da prova do ITA, principalmente por esse conceito de você entender que após todo o níquel 2+ ser reduzido, quem passa a ser reduzido é o H+, H hidrogênio. Muito bem, mais uma questão aí de química para o nosso canal. Muito feliz por ter resolvido essa questão de alto nível e até uma próxima oportunidade. Valeu!